Percorremos um longo caminho, de um amontoado de rochas e poeira incandescentes a um planeta azul e verde repleto de vida. Os humanos ainda não apareceram, mas há peixes, plantas e isso. Uma libélula. Uma libélula do tamanho de uma águia. Esse gigante é chamado de Meganeura. O que antes eram pernas evoluíram para asas, ampliando o território de caça da libélula para uma extensa área. Existem diplópodes, aranhas e todos os tipos de insetos por lá. Essas criaturas chamadas artrópodes foram uma das primeiras a pisarem em terra firme. Elas já existem há milhões de anos. São idênticas aos insetos que invadem as nossas casas hoje em dia. A não ser por uma grande diferença. Assim como o Meganeura, essas criaturas são monstros. Nós caímos no mundo perdido dos gigantes, onde os diplópodes chegam a 2 metros de comprimento e os escorpiões são do tamanho de lobos. Todo o oxigênio presente na atmosfera torna o sistema respiratório dessas criaturas mais eficiente e libera espaço para que o corpo delas se desenvolva. Uma criatura semelhante a um lagarto chamada Hylonymous. As criaturas que vimos até agora depositam seus ovos na água. Mas esses ovos contêm toda a água e todos os nutrientes de que o Hylonymous em desenvolvimento necessita. Os filhotes estão crescendo no seu lago particular. O ovo é um grande marco na evolução. Agora os animais podem deixar a água para trás e conquistar a terra. Esse filhote de Hylonymous vai liderar essa conquista. Surge uma nova criatura. Um réptil. Inevitavelmente, a vida é acompanhada da morte. Há tanto material vegetal morto que isso vai se acumulando e se decompondo em densas camadas encharcadas. Ao longo de centenas de milhares de anos, as rochas vão cobrir essas camadas. O calor do centro da Terra e a pressão das rochas sobrepostas vão transformar as camadas de plantas em decomposição em minas de carvão. Cada pedaço de carvão que queimamos hoje para aquecer nossas casas e abastecer as usinas é feito de plantas que morreram há 300 milhões de anos. Em meio à decomposição, longe dos olhos, a vida está evoluindo. Em breve as sementes vão germinar, as plantas vão crescer. E este deserto vai voltar à vida. A vida parece ter conquistado o planeta. Um bando de criaturas pasta pelas planícies siberianas. Não são dinossauros. Eles só vão pisar na Terra daqui a pelo menos 20 milhões de anos.
mas são grandes. A evolução deu um salto enorme para frente. Os pequenos lagartos que vimos anteriormente se transformaram em répteis gigantes. Estes são os escutossauros, parentes distantes das tartarugas. Eles são herbívoros. E se os herbívoros parecem tão imponentes, os carnívoros devem ser realmente bravos. Um gorgonopsídeo. Uma máquina assassina pré-histórica perfeitamente projetada. Os dentes de sabre do gorgonopsídeo feriram o escutossauro. O predador observa enquanto a presa perde sangue e enfraquece. Até que... Um momento. Ele está recuando. Algo estranho está acontecendo. O solo está ficando quente. Deve haver muita pressão sob a superfície. É lava, mas não é de um único vulcão. A paisagem inteira está em erupção. É uma erupção de basalto. Um enorme manto de magma está emergindo das profundezas da Terra, empurrando magma em fusão pelas fissuras da crosta terrestre. O exuberante paraíso agora é um inferno sem vida. Os escutossauros e os gorgonopsídeos estão mortos. Eles são as primeiras vítimas da grande extinção em massa que o mundo já presenciou. A extinção do Permiano. Do outro lado do continente de Gondwana, é como se nada tivesse acontecido. Neve. Mas a temperatura é de aproximadamente 20 graus Celsius. Não é neve. São cinzas das erupções que ocorreram a 16 mil quilômetros de distância. As cinzas queimam, sufocam e matam os animais pelo mundo. A atmosfera está contaminada com o dióxido de enxofre das erupções. À medida que chove, o gás se transforma em ácido sulfúrico e queima tudo que vê pela frente. A princípio parecia um desastre local, mas agora se tornou global. As erupções na Sibéria aumentam os níveis de dióxido de carbono. A atmosfera esquenta. A água evapora. A vegetação morre. Pensamos que a vida tinha finalmente encontrado um lugar para se desenvolver.
Agora parece que estávamos errados. Não há sinal de vida em terra. Mas nos oceanos, não é possível. Os oceanos estão ficando rosados. As plantas, os trilobitas e os predadores, tudo se foi. Tudo menos essa alga cor-de-rosa. A atmosfera quente que acaba de se formar deve ter esquentado os oceanos e acabado com o oxigênio. Agora, nada além das algas consegue sobreviver na água parada. As erupções na Sibéria estão transformando todo o planeta. Nada, nem o chão do oceano mais profundo, está fora do alcance delas. Vejam, bolhas. Mas não é oxigênio. É metano, vazando de imensas bolsas de gás metano sob o fundo do mar. O metano é um gás do efeito estufa pelo menos 20 vezes mais mortal que o dióxido de carbono. Até agora o gás esteve congelado. Mas conforme a temperatura do mar aumenta, o gás começa a derreter. Quando liberado na atmosfera, esse poderoso gás eleva ainda mais a temperatura. Pode chegar a 40 graus Celsius. 6 graus mais quente do que antes das erupções na Sibéria. Agora, até as criaturas que conseguiram chegar aqui estão condenadas. Faz 500 mil anos desde que as erupções começaram. E durante todo esse tempo, por meio milhão de anos, a lava está sendo expelida. Neste momento, ela cobre uma área do tamanho dos Estados Unidos, com uma camada de magma com quase 6 quilômetros de profundidade. – 95% da vida foi dizimada. Pouquíssimas criaturas sobreviveram, se enterrando embaixo da terra e se alimentando de qualquer coisa. Mas todo o resto está morto. 250 milhões de anos atrás e voltamos à estaca zero. Um planeta sem vida. Quase. Faz 50 milhões de anos desde que praticamente toda a vida na Terra foi dizimada. E o planeta está sendo transformado. Agora estamos há 200 milhões de anos. E há somente um supercontinente chamado Pangeia, se expandindo de um polo a outro. Após o trauma da extinção em massa, o planeta está cicatrizando. As temperaturas estão se estabilizando, a chuva ácida está sendo neutralizada e a vegetação está crescendo novamente.